Vamos lá, gente. Hoje, só para a gente não perder muito tempo, tá? Boa tarde para todo mundo aí. Eu queria falar um pouquinho sobre. Na verdade, deixa eu contar a história para vocês. Eu recebi um negócio sobre a borboleta calendário, né? E aí eu tava conversando com um amigo meu que foi trader muito tempo, tudo. E a gente estava conversando hoje de manhã sobre essa operação e eu acho que tem algumas informações que eu posso passar para vocês dessa conversa que é interessante sobre a Fly Calendário, tá? Sobre os riscos, sobre o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que pensar quando a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? Rapidinho para situar todo mundo, tá bom? A gente já tem vídeo no canal aqui falando sobre a Fly Calendário, então se você quiser uma explicação um pouco mais detalhada, dá uma olhadinha nos vídeos. Agora eu vou dar só uma relembrada, vamos dizer assim, tá bom? Sobre a operação, e tem vídeo também sobre borboleta, sobre compra, venda, sobre tudo. A gente já tem vídeo no canal, na minha playlist já tem um monte de coisa lá para você acompanhar, tá? Rapidinho, a Fly normal, né? A Fly normal que a gente faz, ela é uma compra, uma venda dobrada e uma compra de call, por exemplo. Então você compra call, vende call, compra call, né? Onde se você comprar 100 opções, você vende 200 e compra 100 opções, tá bom? A cara da Fly, tá? A cara da Fly normal, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, simulador, tá? Simulador. Eu vou mostrar que eu vou colocar a Fly normal, a gente está usando o Flex Scan aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, vocês vão, eu não vou aproximar muito porque eu quero mais mostrar o gráfico dessa vez, tá bom? Então, ó, vocês acreditem em mim quando eu vou falando as coisas aqui do coisa, tá? Então, ó, compra de 1.000, venda de 2.000, compra de 1.000, beleza? Vou fazer uma para Petro, por exemplo, a Petro agora 21,52, eu vou fazer na Petro 21,70, eu vou abrir um pouquinho mais só para vocês conseguirem ver o gráfico melhor, tá? Não é por nada não. 21,5, 22,5, 23,5, por exemplo, tá bom? O gráfico dela fica desse jeito. Esse é o gráfico da Fly, tá bom? Essa ponta aqui, tá bom? A Fly, basicamente, você busca um alvo, né? Você busca um valor específico, tá? Você busca um valor específico quando você compra ela e ela tem uma rentabilidade realmente muito alta com relação a qualquer outra operação que você for olhar estruturada. A Fly normalmente ela apresenta uma rentabilidade bem legal, tá bom? Quando obviamente ela dá certo, tá? Essa daqui que a gente fez, por exemplo, para você entrar, você paga 260 e você sai com 1.000, tá? Então a gente tá falando aí de 4 vezes, vai um pouquinho menos, mas 4 vezes o investimento é uma baita rentabilidade para o mês que vem, né? Na verdade, isso aqui eu peguei pior, isso aqui eu peguei para segunda-feira. Eu vou mudar aqui só para abril. Ó, essa daqui, por exemplo, você paga R$180 para ganhar 1.000. Então você tá falando aí de, cara, é muita rentabilidade, né? Você está falando de 1.000 em 180, você está falando de 5,5 vezes o valor do investimento. Isso aqui é a Fly normal. A venda da Fly, ela obviamente, você vende o miolo, você vende as pontas, né? Você vende as asas da Fly e compra dobrado o miolo. É o contrário do que a gente faz quando a gente compra a Fly. Obviamente, o payoff também, você só espelha ele para baixo. Quando você vende, você recebe dinheiro, né? Se ela der certo, entre aspas, vamos dizer assim, pro cara que comprou, você perde todo o prêmio que você tem, mais o dinheiro que a rentabilidade da Fly em si. Tá? Isso seria uma venda de Fly, tá bom? A Fly calendário, tá? Que tem muita gente falando no mercado sobre isso, por isso que eu quero meio que falar sobre, mostrar algumas coisas e dar alguns alertas também, tá? Porque parece uma coisa muito, muito, muito bonita e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa operação, tá bom? Não tô falando não faça, nem nada disso, mas tá. A única diferença da venda da Flycast que você tá olhando aqui na tela, tá bom?
essa que você está olhando aqui no FlexScan. A única diferença entre essa Fly, tá? Essa venda de Fly e a Fly calendário é que ao invés de você comprar, tá, a ação, a opção no mês que você ao invés de você comprar todas no mesmo vencimento, tá bom? Aqui a gente tá comprando todas para o vencimento 4. Então, eu vou botar 3 aqui só para não vai mudar nada na conta, mas os preços vão ficar melhores na tela, né? Então, aqui, por exemplo, estou comprando todas para o vencimento 3. Perfeito? Agora, ao invés de eu tô vendendo 1.000 da 22 e da 21,5, comprando dobrado da 22,5, vendendo a 23,5. O que é importante você saber quando você vende uma Fly, tá? Que o seu risco ele é limitado, tá bom? Repara que o prejuízo máximo dessa operação, dessa venda, tá? Ele tá aqui no R$1.000, tá? Como você recebe 200 para entrar, né? Você vende a 200, pode vir a perder 1.000, seu risco máximo é R$800. Existe um limite de risco, tá? Quando você vende uma Fly. Agora, a Fly calendário, tá? Ao invés de você comprar 2.000 da 22,5, essa ponta aqui do meio, ao invés de você redear, vamos dizer assim, a sua operação com a compra no mês que você tá, você simplesmente muda o mês para o mês seguinte, tá bom? E aí o gráfico fica realmente muito diferente do que era, tá? É outra operação, não tem nada a ver. Vocês viram a mudança, ó. Eu simplesmente mudei o meio dela, tá bom? Simplesmente, ó, isso aqui é uma Fly normal, né? Uma Fly comportadinha, tá bom? E isso daqui é uma venda. Isso aqui é uma venda de Fly calendário, na verdade, né? Porque você vende uma Fly, tá? Com o meio, tá uma barulheira aqui hoje, né? Com o meio. Desculpa, gente. Tossi aqui, calma. Nossa senhora, engasguei com a água. Você compra o meio dobrado em outro vencimento. Então, olha como fica, tá? A sua carteira, tá? Você tem, então, a Fly calendário, tá? Você tem 2 meses que você está fazendo. Então, nesse caso aqui, você tem março, tá? E você tem abril, tá? Em março, você tá vendido e vendido. Perfeito? Se for essa que a gente fez, não estou olhando a qualidade desse investimento que a gente fez aqui, tá, gente? Não estou olhando isso. Vou fazer uma que vai ficar um pouquinho mais legal. Vou fazer a 21,5. Agora, Algar é o link da bolsa. Aí vai pro 20, 21,5, 23. Aí. Não, essa aqui ficou uma merda, né? Tem alguma coisa errada aqui, calma aí, gente. Vamos por 20,5, 21,5, 22,5, deixa eu ver. Não, calma aí, deixa eu botar uma que fique. É que eu acho que o vencimento tá muito próximo. Ela não tá boa. Deixa eu fazer uma. Deixa eu mudar os vencimentos para abril e para maio, só pra gente ver se. Aqui, isso, aqui, ó. É que os vencimentos estão muito próximos, né? E a operação fica muito ruim. A gente não pode fazer com março agora, né? Março vence daqui, sei lá, um dia. Né? Então ela fica. Aqui tá uma operação, aqui tá uma Fly calendário já mais legal. 20,5, 21,5, 22, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando, tá bom, gente? Que aí eu vou respondendo de acordo com as dúvidas. Então agora a gente tem aqui, ó, a gente está posicionado, vamos dizer assim, em abril e em maio, tá bom? Você está então vendido na 21, na 20,5 e na 22,5 de abril e comprado, tá? Dobrado, tá? 2 vezes. Você está comprado dobrado, tá? Na 21,5 de maio,
tá bom? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Você paga para fazer essa operação, tá bom? Leandro, rapidinho, isso daqui é o que você entende por fly calendário, né? Porque você que abriu a discussão lá no nosso Telegram, e que eu achei muito interessante, e aí eu só quero deixar certo, exatamente, né? Beleza. Então você vende a 20,5, vende a 22,5, compra dobrado a de 21,5, pagando para entrar, tá bom? Ou seja, você vende uma fly pagando, tá? Repara, tá? Esse gráfico que o FlexScan mostra, tá bom? Tá errado. Não tá errado, tá? Mas é matematicamente errado, tá bom? É matematicamente errado você construir um gráfico, em dois vencimentos diferentes, tá bom? Em dois vencimentos diferentes, um único gráfico no plano cartesiano, tá? O gráfico de payoff que a gente vê em opção, quando a gente faz em todos, ó, vou botar o vencimento certo de novo aqui, ó. Esse gráfico, quando todas as opções vencem no mesmo dia, tá? Esse gráfico de no vencimento, ele é correto, tá bom? Ele é correto. Agora, quando você muda, obviamente, eu não tô falando que o FlexScan tá errado ou que alguma coisa assim, não. Isso aqui é uma ótima, quando eu faço isso, isso é uma ótima aproximação, mas só para deixar claro que matematicamente falando, tá? Quando você plota num gráfico dois vencimentos diferentes, o resultado dele não é tão interessante assim, tá bom? Não é tão interessante assim, não é exatamente isso que vai acontecer. Esse daqui, ó, é exatamente o que vai acontecer. Quando você muda, tá bom? Você já começa a usar algumas projeções, algumas coisas, porque você não sabe o que vai acontecer, tá bom? No vencimento você não sabe se é isso de fato, tá bom? Então, beleza. Isso só para ficar claro. Mas o gráfico mostra muito bem o payoff esperado dessa operação. Repara uma coisa, tá bom? Você pagou para entrar na operação, tá bom? E você pode vir a perder dinheiro, tá? Você pode vir a perder mais. Por quê? O que essa fly calendário busca? Como que normalmente você constrói ela? Você constrói ela sobre o ativo objeto at the money, tá bom? Então, a ponta que você compra dobrado, tá? A ponta que você compra dobrado é sobre a at the money, porque você espera, tá bom? Um mercado de lado. Você espera que o mercado não ande muito. Falando em termos de grega, tá bom? Falando em termos de grega, se você não está operando grega nesse caso, porque você não está operando volatilidade, tá bom? Mas falando em termos de grega, quando você compra uma fly calendário, você está ganhando teta, tá bom? Então, quando o ativo tá aqui, ó, o ativo tá aqui, tá vendo? Se o ativo ficar nesse intervalo, tá bom? Se o ativo ficar nesse intervalo, tá bom? Que nada mais é do que os intervalos que você estipulou, 20,5, 22,5, tá bom? Você ganha dinheiro. Repara que se eu espremer ela, eu vou aumentar a rentabilidade, ó, 27,5 para 22,25. Eu diminuí o meu espaço de lucro, tá bom? Aumentei a minha rentabilidade, tá? Porque estou vendendo duas opções mais caras agora, tá bom? Então, esse intervalo aqui é onde você espera que o mercado fique. Então, o que você está fazendo quando você fica com essa posição vendido em abril? Isso aqui é a sua posição, tá? Isso aqui é a sua posição. Quando você fica vendido em abril, comprado em maio, tá bom? Quando você fica vendido em abril, comprado em maio, o que você está fazendo em termos de grego é comprando teta. Você espera que esse ativo fique paradinho ali no intervalo que você quer, tá? No intervalo que você estipulou, tá bom? Onde está o grande problema? Se o ativo sair desse intervalo, tá bom? Se o ativo sair desse intervalo, você começa a perder dinheiro, tá bom? Por quê? É só você ver, ó, se o ativo começar a subir demais, por exemplo, tá? Imagina que o ativo comece a subir demais. Você está vendido na 20,5, 22,5. Então você tem um dever, ó, só para traduzir
português isso aqui, você tem um dever de vender a 20,5 e um dever de vender a 22,5. Perfeito? Não é isso que a gente faz quando a gente vende duas calls? A gente adquire um dever de vender a 20,5 e um dever de vender a 22,5. Se esse ativo começa a sair desse range e subir, tá bom? Se ele começa a subir, você começa a vender uma coisa, tá bom? Você começa a vender uma coisa mais barata do que ele vale. Se o ativo tiver, por exemplo, sei lá, 25, tá bom? Você vai ser obrigado a vender 20,5, ser obrigado a vender 22,5 e vai ter que recomprar a 25, teoricamente, tá bom? Em abril, tá? A grande questão, a grande sacada da operação é que mesmo se o ativo começar a subir, tá bom? Você está comprado na 21,5 para maio, tá? Para maio. Por isso essa o que aconteceu aqui? Dane-se, não vou. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Aí, pronto. Por isso, tá bom? Por isso que o ativo não cai reto, igual o que a gente está acostumado com payoff. Porque se ele começa a subir, as suas duas vendas começam a te dar prejuízo, né? Mas a sua compra começa a te dar lucro, tá? O seu ativo começa a te dar lucro. Você começa a perder dinheiro relativamente quando o ativo vai subindo. Tudo bem? Se o ativo cair, tá? Se o ativo cair, você está vendido em duas coisas boas e comprado numa coisa ruim, tá? Você também tem o seu payoff caindo da mesma forma, tá bom? Onde está a toxina dessa operação? Tá? Que era o que eu queria informar, não é? Não é uma crítica à operação, não tem nada a ver, tá, gente? É só porque existe eu acho que existe um dever da gente falar sobre toda a operação, né? Você tem que falar tudo que pode acontecer na operação. Quando a gente faz uma fly, por exemplo, normal, tá? Quando a gente faz essa fly aqui, ó, tá? Eu vou tentar ir bem devagar para vocês entenderem, para ficar bem claro o que eu tô querendo dizer, tá? Quando você faz essa fly, tá bom? Independentemente do jeito que o ativo se mexe, no vencimento, se ela tiver 21,5, tá? Você vai ter esse lucro ou prejuízo aqui, dependendo se você comprou ou vendeu, tá bom? Porque isso é uma operação comportada, tá? Isso é uma operação completamente comportada, completamente travada, completamente certinha, tá bom? Quando você faz vencimentos diferentes, tá? Você está fazendo um calendário. Então você começa a trabalhar, tá? Você começa a trabalhar com gregas. É impossível fazer calendários, tá? Sem olhar as gregas. Então, o primeiro conselho que eu daria para você é: só faça esse tipo de operação se você tiver muita consciência do que você está fazendo, se você entender bastante, tá bom? A questão da grega envolvida nisso daqui, tá bom? Se você conseguir entender, por exemplo, a questão do teto, o que você está ganhando aqui é o teto, você quer que a operação, ela não é somente direcional. Se você quer que o ativo fique nesse meio aqui, você está ganhando teta quando o dia vai passando, tá bom? Tem uma questão de gama, tem uma questão de vol aqui envolvida, tá bom? E o que eu queria falar mesmo, tá? É que existe um cenário, tá bom? Que se o ativo, tá bom? Muito próximo do vencimento, do primeiro vencimento, tá? Der um spike muito forte para baixo e para cima, tá bom? Você pode vir a perder dinheiro. Existe um cenário que o gráfico não mostra, tá bom? Que é basicamente, imagina no dia do vencimento, você vendido nessa daqui, ó, tá? E o ativo sobe muito, por exemplo, tá? O ativo sobe muito, você é exercido nas duas, o ativo cai, tá? Então, assim, existe essa possibilidade, concorda? Existe a possibilidade do ativo bater 24, tá bom? Você ser exercido nas duas, tá bom? Então você vender a 20,5, vender a 22,5, depois o ativo cai de novo, tá bom? E você fica com uma coisa complicada, porque subiu para 24, isso daqui seu valorizou, mas você não pode exercer,
tá? Esse é o ponto, tá bom? O ativo subiu, você não pode exercer a de maio, o ativo caiu de novo, a sua de maio que você estava comprada desvalorizou, e você já foi exercido nos 2 papéis que você tinha. Então, não é uma operação, como eu posso dizer, tranquila de ser levada numa carteira. Tá bom? Não é uma, tipo uma fly. Uma fly é tranquila de ser levada numa carteira. Você compra uma fly, você tá tranquilo, tá? Você sabe o que vai acontecer, independentemente, tá? Se o ativo der um spike, se o ativo subir muito, se o ativo cair muito, se o ativo no dia ficar uma loucura, não tem problema, eu já sei o que eu tô fazendo, tá? Eu não estou aberto, eu não tô com a minha posição aberta, não tem, o que a gente fala no mercado não tem toxina na minha carteira, tá? Não tem nada que possa vir a acabar com a minha rentabilidade, vamos dizer assim. Isso daqui tem, tá bom? Então, não estou falando para você não fazer a operação, longe disso, tá? Eu adoro operação assim, eu gosto de operação que tenha esse tipo de emoção, vamos dizer assim, mas só faça se você tiver bastante consciência do que você está fazendo e acompanhar o mercado com bastante frequência, tá bom? Para que não aconteça esse tipo de coisa, por exemplo, tá? Beleza? E aí, como que você ganha dinheiro com isso aqui? Por que você ganha dinheiro com isso aqui? É porque, basicamente, se o ativo tiver entre 20,5 e 22,5, tá? Quanto mais... vamos lá, ó. Se o ativo, por exemplo, ficar valendo 22, tá? Que, ó, quando você comprou, ele tava 21,5 agora, tá? Tá 21,5 agora, a gente comprou essa fly, né? A gente vendeu pagando essa fly, vamos dizer assim, né? O ativo começa a subir, se ele subir comportadamente, tá bom? Comportadamente, é aí que tá a grega, tá, gente? A grega tá exatamente aqui, tá? Quando a gente tá pensando somente no direcional, não me importa se ele tá subindo muito, ou se ele tá caindo muito, muito rápido, muito devagar, isso não importa muito quando eu compro um call spread, por exemplo. Tá bom? Quando eu compro um call spread, o ativo pode subir rápido, que não é um grande problema para mim, tá bom? Agora, nesse caso aqui, não, tá? Se esse ativo começa a subir comportadamente, tá bom? Eu estou vendido nessa daqui e vendido nessa daqui. As duas vão ficar caras, tá? As duas vão ficar mais caras, eu estou perdendo dinheiro aqui. Mas essa daqui começa a valorizar muito, ela começa a chegar mais próximo do vencimento, tá? Ela começa a chegar mais próximo do vencimento e o ativo começa a se distanciar dela pro lado bom, ou seja, ela começa a engordar cada vez mais, tá? É por isso que você ganha muito dinheiro quando ela tá no 22,5, repara, tá? Repara, sempre no 22,5. Porque o 22,5 é onde essa daqui tá ruim, mas essa daqui ainda vira pó. No vencimento, essa daqui ainda é pó. No 22,49, essa daqui é pó, tá? Ou seja, você vendeu uma coisa que virou pó, tá? Só que essa daqui sua tá valorizando mais do que essa daqui. Ela tem mais gama, ela tem mais grega, tá bom? E você, obviamente, sai antes do... vocês estão falando aqui, eu acabei de ver. Você tenta sair antes do vencimento, mas toma bastante cuidado, tá? Toma bastante cuidado quando você for colocar. Se você... o que eu aconselho você a fazer, tá? O que eu aconselho você a fazer busca isso daqui no FlexScan como simulação e ver o comportamento dela, tá? Aliás, a gente pode até bucar. Vamos ver. Estratégia não permitida para esse usuário. Então, amanhã, tá? Amanhã me lembra. Vamos bucar essa operação e acompanhar ela, o desenvolvimento dela, que eu acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar junto isso, tá? E ver esse comportamento meio tóxico, né? E meio animal, a operação é animal, muito legal. Mas ela tem uma toxicinazinha aí que você tem que saber segurar. Tá bom? Gente, era isso que eu queria falar. Eu queria dar uma visão um pouco mais legal sobre a operação, tá? Sobre essa operação especificamente. O Leandro, no nosso grupo do Telegram, deu uma ideia muito boa, que eu gostei muito, tá? Ele deu uma ideia muito boa, que é falar um pouquinho mais sobre as estratégias, mas desse jeito que a gente falou aqui, tá? Então, se você achou legal esse jeito mais técnico, envolvendo um pouquinho mais de
conhecimento dentro das estratégias que a gente já conhece. Então, pegar um call spread, dissecar o call spread, falar tudo que ele pode acontecer, desde como que você monta, desde como você até como que você desmonta o comportamento ao longo do tempo, grega envolvida. Se vocês me respondem aí se vocês acham legal esse tipo de abordagem, tá? O que eu queria falar sobre a Fly calendário era isso, tá? Uma visão diferente daquela primeira aula que a gente deu, tá? Se ficou alguma dúvida também pode perguntar e respondam, por favor, se vocês gostariam desse tipo de desenvolvimento das nossas aulas, ir a fundo em todas as operações que a gente já aprendeu, nas estratégias que a gente já aprendeu, ir a fundo e estudar elas realmente. Foi uma pena, porque o cara tava debaixo do cabelo batendo do lado aí. Já passou o ele? Já passei. Renato perguntou, tem alguma opção para fazer essa semana? A gente mandou, eu não sei se você está falando das opções estruturadas, é isso, Renato? 29, 21, né? Pode, 29, 21? 29, 21, ó. Gente, se não ficou nenhuma dúvida, se vocês entenderam, só sim, se vocês puderem me falar o que. Não, a gente não tem fly essa semana, tá? Se você quiser, a gente pode montar para você alguma coisa, se você tiver interesse, não faz assim, a gente pode montar uma fly especificamente para você. Só liga aqui na mesa, né? A gente bate um papo, vê o que você quer exatamente. Ver o que você quer exatamente e a gente pode montar. A gente não recomendou nenhuma fly, tá bom? A gente não recomendou nenhuma fly essa semana. Possivelmente nas próximas semanas a gente vai voltar a recomendar. Hoje é a semana que a gente fez um call spread de Bradesco e mais algumas outras operações. Tá, gente, eu acho que foi isso. Eu acho que agora é a vez do Ross. Beleza, Renato, quando eu recomendar, então, fica tranquilo, a gente vai conversando. Gente, qualquer dúvida pode mandar lá no Face, Telegram, qualquer lugar, a gente vai conversando. Muito obrigado, boa tarde aí para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.